Nós abandonamos os hábitos de leitura da Bíblia de 100 maneiras diferentes. E todas elas são extremamente sérias. Jesus nos advertiu com uma história sobre os perigos que nós enfrentamos nesse assunto. Quando ouvimos, por exemplo, a parábola do semeador, somos rápidos em nos identificar como o solo bom. Paramos para nos perguntar se somos a planta sem raízes, ou aquela que seca e murcha rapidamente, ou aquela sufocada por espinhos. Muitos de nós presumem rapidamente que somos Pedro e não os fariseus, e certamente não Judas. Estamos mais propensos a assumir proteção, segurança e bênçãos para nós mesmos. Então, para alguns, a parábola do semeador pode inspirar alívio e confiança em vez de temor e vigilância saudáveis. Logo, alguém diz, graças a Deus, eu não sou como os outros. Mas se a parábola nos conforta sem despertar vigilância, urgência, expectativa, então nós não entendemos o que Jesus quis dizer. Ele termina a parábola dizendo, quando ele está sozinho com os seus discípulos, tome cuidado então, como você ouve, em Lucas 8, verso 18. Em outras palavras, não presuma, Jesus está dizendo, que você é a terra boa, mas observe cuidadosamente como você recebe a palavra de Deus e os resultados disso na sua vida. Então, implacavelmente, rogue a Deus para regar a semente que Ele lhe deu, para enviar suas raízes cada vez mais ao fundo e para protegê-lo de todas as tentações e distrações ao seu redor no mundo, e implore a Deus para manter você, manter a sua vida. Como o céu e o inferno estão em jogo aqui, a alegria e a miséria em jogo, e obstáculos diante de nós e dentro de nós são reais, então devemos cuidar de como nós ouvimos a palavra de Deus. Agora, nós cuidamos disso? Então, antes de considerarmos que tipo de solo nós somos ou devemos ser, precisamos saber que tipo de semente é essa que Jesus está falando. A semente se perde, como muitas vezes acontece no decorrer da parábola de Jesus. Mas a semente, não o solo, é a verdadeira história aqui. Nada vem de nenhum solo. Por mais fértil que um solo seja, nada vem do próprio solo. Se uma semente nunca for plantada nesse solo, e esta semente é diferente de qualquer outra que a terra já recebeu. Então, Jesus ele começa dizendo, ora, a parábola é esta, a semente é a palavra de Deus, em Lucas 8, verso 11. Então, o primeiro teste do solo em nossos próprios corações é como essas palavras simples caem sobre nós. Porque daremos fruto se não valorizamos a semente. A própria palavra daquele que transformou as galáxias em realidade. Se não damos valor à semente, à palavra, então como poderíamos realmente ser um bom solo para dar frutos? Então, ouvir bem a Deus no Evangelho falado e na Bíblia começa com a consciência de que estamos realmente ouvindo o próprio Deus em sua palavra, como Paulo diz em 1 Tessalonicenses 2,13. Ou toda a Escritura foi soprada por Deus, como está em 2 Timóteo 3, 16 e 17. A consciência disso, a consciência de que cada palavra veio da infinita sabedoria e imaginação de Deus. Cada frase, cada parágrafo e livro concebido pelo autor da vida, o Alfa e o Ômega, o Senhor dos céus e da terra. Ou seja, nada na Bíblia chegou às nossas mãos sem primeiro fluir
da mente de Deus. Então, que tipo de solo devemos esperar ser para uma semente como essa, uma semente tão incrível como essa? Qual será a nossa postura em relação a Deus quando abrimos a sua palavra? 3 ingredientes, entre outros, serão necessários, serão essenciais: humildade, submissão e oração. A humildade vem em primeiro lugar. O orgulho, ele envenena o solo em nossos corações como nada mais. A ocupação não é a maior ameaça para a leitura diária da Bíblia e a meditação. A autoconfiança é a maior ameaça. Nenhum de nós, hoje ou em qualquer tempo, nenhum de nós esquece de comer por dias. Ficamos sem comer porque esquecemos. Porque tudo em nós diz que nós precisamos de comida. O que diz sobre os nossos corações, o que é dito sobre os nossos corações quando deixamos de comer a comida de que mais precisamos, às vezes por dias, semanas, cada vez mais. Uma maneira poderosa de despertar nosso tempo sozinho com a palavra de Deus é confrontar e matar nosso orgulho remanescente. A gente ora como o rei Davi e diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Sonde e conheça os meus pensamentos, e veja se há algum caminho mau em mim, e me conduza pelo caminho eterno. Ele diz no Salmo 139, 23 e 24. Então, a semente da palavra de Deus ama crescer no rico solo da humildade. Nosso Senhor diz: este é aquele para quem olharei, aquele que é humilde e contrito de espírito e que treme da minha palavra, em Isaías 66, verso 2. Então, o homem cujo prazer está na lei do Senhor sabe que não merece essas palavras, ele não merece a palavra de Deus, ele não merece tê-las, ele não merece entendê-las ou deleitar-se nelas. Ele sabe muito bem que ter, compreender e desfrutar e até mesmo obedecer são, cada uma dessas coisas, seu impressionante dom da graça. Então, ele ora a Deus: abra os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei, como o Salmo 119, 18 fala. E a humildade, então, leva à submissão alegre à autoridade de Deus. Se a Bíblia realmente é a palavra de Deus, se ela realmente é a palavra do Deus soberano, santo e justo, a maneira como ouvimos pode ter consequências assustadoras e maravilhosas. Essas não são dicas. A Bíblia não, as palavras na Bíblia não são dicas para ter uma vida melhor, mais produtiva, mais bem-sucedida. Essas não são apenas sugestões para melhorar nossa saúde espiritual. Essas são palavras, são as promessas maravilhosas e os mandamentos absolutos de um Deus que deseja julgar e julgará todo pecado. Essas palavras, elas têm autoridade. Uma palavra cada vez mais impopular hoje na nossa cultura, pelo menos na sociedade ocidental. E as palavras autoritárias de Deus exigem de nós uma postura ainda mais impopular na nossa cultura, que é submissão. Não queremos que ninguém tenha autoridade plena e restrita sobre nós. Nós queremos ser capazes de nos comprometer, entre aspas, com um pé sempre seguro fora da porta, caso alguém, mesmo Deus, nos peça para fazer algo que nós não queremos fazer. A Bíblia, no entanto, não nos dá a opção de estarmos indiferentes, desfrutar conforto enquanto semeamos para o pecado, receber perdão e renunciar à santidade, obter alegria sem sofrimento e sacrifício, ignorar, negligenciar, minimizar ou evitar a palavra de Deus é ignorar, negligenciar, minimizar ou evitar o próprio Deus, como está em Deuteronômio
18, 19. O que é uma ofensa maior até do que roubo, adultério ou assassinato. Desconsiderar o que Deus disse é de fato o pecado que no final das contas torna todas as outras coisas pecado. E é o que torna todos os outros pecados tão terrivelmente perversos. Submeter-se alegremente à Bíblia, entretanto, é submeter-se alegremente ao próprio Deus e não a um livro. Portanto, isso nos leva à oração, não é? Se nós compreendemos isso. Por fim, então, a humildade e a submissão nos levam, na oração, a pedir a completa ajuda de Deus e a operação da graça de Deus em nós. O capítulo mais longo da Bíblia é uma oração extensa, até para alguns desconfortavelmente longa demais, e é uma oração extensa sobre a palavra de Deus. O Salmo 119 canta assim: eu vou meditar em teus preceitos e fixar os meus olhos em teus caminhos. Eu terei prazer em teus estatutos. Eu não esquecerei a tua palavra, nos versos 15 e 16. Se nós não sabemos pelo que orar, e às vezes as pessoas dizem isso, eu não sei muito bem pelo que orar. Se nós não sabemos pelo que orar quando lemos a Bíblia, este salmo nos dá muitos bons lugares para começar, para cuidar de como você ouve a palavra de Deus. Por exemplo, nós podemos mencionar muitos, nós podemos considerar 7 maneiras de orar que são inspiradas no Salmo 119, em como orar ao meditarmos na palavra de Deus. Em primeiro lugar, nós podemos pedir a Deus para Ele inclinar e ampliar os nossos corações para Ele. O salmista diz: incline meu coração a teus testemunhos, no verso 36. Correrei no caminho dos teus mandamentos quando tu alargares o meu coração, no verso 32. Em segundo lugar, podemos pedir: ajude-me a entender o que li. O salmista diz: faça-me entender o caminho dos teus preceitos, da tua palavra, e meditarei em tuas obras maravilhosas, no verso 27. E ele diz assim: tuas mãos me fizeram e me moldaram. Dá-me então entendimento para que eu possa aprender a tua palavra. No versículo 73. Nós podemos olhar o versículo 125, 144, 169, que a oração vai nessa mesma direção. Em terceiro lugar, faça-me diligente para guardar a tua palavra. Ele diz: esta bênção caiu sobre mim, que guardei a tua palavra, no Salmo 119, 56. E sobre isso ele diz também: bem-aventurados os que guardam o teu testemunho, que o buscam de todo o teu coração. Tu ordenaste que seus preceitos fossem mantidos diligentemente, no verso 2 e verso 4. Em quarto lugar, despeje tua luz no caminho da minha vida. O salmista diz: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, no verso 105. E o desdobramento de tuas palavras traz luz e dá compreensão aos simples, no verso 130. Em quinto lugar, fortalece-me na tristeza. Ele ora: minha alma se desfaz de tristeza, fortalece-me de acordo com a tua palavra, no verso 28. Em sexto lugar, proteja-me de todo tipo de distração. O salmista ora: desvie os meus olhos de olhar para as coisas sem valor e me dê vida em teus caminhos, em tua palavra, no verso 37. Em sétimo lugar, cumpra tuas promessas. Ele ora assim: sustenta-me conforme a tua promessa, para que viva e não seja envergonhado na minha esperança, no verso 116. Ou ele diz: tua promessa foi bem testada e o teu servo a adora, no verso 140. Então, Jesus disse: quanto ao que foi semeado em boa terra, são os que, ouvindo a palavra,
a retêm com o coração reto e verdadeiro e dão fruto com perseverança, em Lucas 8,15. Quando Deus faz com que cada vez mais nossas almas se tornem um bom solo para a sua palavra, Ele o faz na humildade, na submissão e na oração. Ele ama dar ao seu povo a postura cheia de fé, eu diria, dos bereanos, que a Bíblia diz em Atos 17, verso 11, os bereanos receberam a palavra com todo o entusiasmo, examinando diariamente as Escrituras para ver se essas coisas eram assim. Então, eu encerraria dizendo: todos os dias, com mansidão, receba a palavra de Deus. Ou seja, todos os dias esteja na palavra de Deus. Respire a palavra de Deus. Não tente prender a respiração de segunda a quarta-feira para na quinta respirar num culto. E respire na quinta e depois prenda a respiração até o domingo. Não, é impossível, na verdade, viver assim. Respire todos os dias. Receba com mansidão a palavra implantada. Inspire a maravilha de ter as palavras de Deus. Humilhe-se e submeta-se com alegria a ela e ore por um maior discernimento e prazer na palavra de Deus. Cuide de como você ouve e vive nas páginas da Bíblia. Só assim você saberá se você é o bom solo da parábola que Jesus proferiu naquele dia. Amém, queridos? Amém.